Nunca pensei que o cheiro de desinfetante de hospital seria o último cheiro que meu filho sentiria ao meu lado antes de me abandonar como um cachorro velho na beira da estrada. Mas ali estava eu, deitado naquela cama fria do Hospital São Lucas, em Brasília, com uma perna quebrada, 3 costelas fraturadas e um coração despedaçado em pedaços menores do que os ossos que tinham-se partido no acidente. O médico tinha acabado de sair do quarto quando escutei meu filho Rafael conversando no corredor com aquela voz baixa, mas não baixa o suficiente para eu não ouvir cada palavra que perfurou minha alma como uma faca afiada. Amor, não dá mais. Meu pai vai precisar de cirurgia, fisioterapia, cuidados 24 horas. A gente não tem estrutura para isso. Ele que se vir, sempre foi teimoso mesmo. A voz da minha nora Camila veio em seguida, aquele tom frio que eu já conhecia bem demais. Rafael, você precisa pensar na nossa família agora. Temos as contas, as crianças, nossa vida. Seu pai teve 71 anos para se preparar para a velhice. Não é culpa nossa que ele não guardou dinheiro. Fechei os olhos com força, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo canto e molharem o travesseiro áspero do hospital. Cada palavra deles ecoava na minha cabeça como um martelo batendo em um prego enferrujado. Será que foi para isso que trabalhei 40 anos como motorista de ônibus? Para ser descartado no momento em que mais precisava? Meu nome é Arnaldo, tenho 71 anos, sou viúva há 5 anos desde que minha Mariana se foi levada por um câncer agressivo que não deu trégua. Criei meu filho sozinho depois que ela partiu, sempre colocando ele em primeiro lugar, sempre achando que estava construindo uma relação forte, uma família unida. Como eu estava enganado. E você que está me assistindo agora, de onde você está me ouvindo? Me conta aqui nos comentários de que cidade você é. Quero saber se existem outras pessoas por aí que entendem o que é se sentir invisível para os próprios filhos. E se essa história está mexendo com você, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixa aquele like para eu saber que não estou sozinho nisso tudo. Porque o que aconteceu depois daquele dia no hospital mudou não só minha vida, mas a vida do meu filho para sempre. O acidente tinha acontecido 3 dias antes. Eu estava atravessando a rua na frente da rodoviária do plano piloto quando o motoqueiro distraído não viu o sinal vermelho e me acertou em cheio. Lembro da pancada, do meu corpo voando alguns metros, da dor lancinante subindo pela perna esquerda. Lembro de pessoas gritando, de alguém ligando para a ambulância. E lembro de ter pensado, no meio de toda aquela confusão, que pelo menos agora meu filho ia ter que dar atenção para mim, mesmo que fosse só porque eu estava machucado. Que pensamento patético! Quando acordei no hospital, com a perna engessada e o corpo todo dolorido, Rafael estava lá. Mas não estava preocupado, não estava com aquela cara de filho aflito que eu imaginava. Estava com o celular na mão, respondendo mensagens de trabalho, olhando para o relógio a cada 5 minutos como se estivesse contando os segundos para poder ir embora. Pai, o senhor está bem? Os médicos disseram que vai precisar de cirurgia na perna. É grave, mas o senhor vai sobreviver. A frieza na voz dele me assustou mais do que qualquer diagnóstico médico. Rafael, meu filho, eu vou precisar de ajuda quando sair daqui. Não vou conseguir andar sozinho por um bom tempo. Ele desviou o olhar, olhando para a janela do quarto como se a vista da cidade fosse mais interessante do que a conversa que estávamos tendo. Pai, a gente vai ver isso. Agora o senhor precisa descansar. Vou voltar amanhã. Mas ele não voltou no dia seguinte. Nem no outro. Foi só no terceiro dia, quando os médicos disseram que eu precisaria de uma cirurgia que custaria 47 mil reais e que eu não tinha convênio médico para cobrir, que ele apareceu. E não estava sozinho. A Camila estava com ele, e os dois tinham aquela expressão que eu já tinha visto antes, aquela expressão de quem ia dar uma notícia ruim e já tinha ensaiado o discurso no carro a caminho do hospital. Pai, a gente precisa conversar sobre uma coisa séria. Rafael puxou a cadeira de plástico e sentou do lado da minha cama, mas não segurou minha mão, não fez nenhum gesto de carinho. Só cruzou os braços e continuou. A cirurgia é cara. Muito cara. E depois o senhor vai precisar de fisioterapia, remédios, cuidados constantes. A gente não tem como bancar tudo isso. Senti meu coração afundar no peito. Mas Rafael, eu sou seu pai. Criei você sozinho depois que sua mãe morreu. Trabalhei dobrado para você não faltar nada, para você fazer faculdade, para você ter uma vida boa. Eu sei disso, pai. E sou grato. Mas gratidão não paga conta de hospital. A Camila colocou a mão no ombro dele, como se estivesse dando apoio moral. Seu Arnaldo, a gente entende que o senhor está numa situação difícil. Mas nós temos nossas contas, temos as crianças para criar, temos nossos compromissos. Não podemos comprometer nosso futuro por causa de uma cirurgia que o senhor deveria ter se preparado para pagar. Preparado? Como assim preparado? Gastei cada centavo que ganhei garantindo que meu filho tivesse uma vida melhor do que a minha. Paguei escola particular, cursinho, faculdade de administração, ajudei com o casamento dele, ajudei quando os netos nasceram.
E agora eles estavam me dizendo que eu deveria ter-me preparado. Mas e agora? O que eu vou fazer? Minha voz saiu fraca, trêmula, quase um sussurro de quem já sabia a resposta mas tinha esperança de estar errado. Rafael levantou da cadeira, enfiando as mãos nos bolsos da calça social. O hospital tem assistentes sociais que podem te ajudar a conseguir uma vaga no SUS. Vai demorar, mas eventualmente o senhor vai conseguir fazer a cirurgia de graça. Enquanto isso, eles vão te manter aqui com analgésicos. Manter aqui com analgésicos. Como se eu fosse um carro velho esperando na oficina até aparecer dinheiro para o conserto. Rafael, por favor, não faz isso comigo. Eu sou seu pai. Ele olhou para mim pela primeira vez com algo parecido com emoção nos olhos. Mas não era amor, não era compaixão. Era culpa misturada com irritação, aquela expressão de quem quer ir embora logo para não ter que lidar com a situação desconfortável. Desculpa, pai. Mas a gente precisa ir. As crianças estão com a babá e já está tarde. E foi embora. Meu filho, meu único filho, o menino que eu segurei nos braços quando nasceu, que eu ensinei a andar, que eu consolei quando a mãe dele morreu, simplesmente foi embora e me deixou ali naquela cama de hospital, sozinho, com uma perna quebrada e um coração ainda mais despedaçado. A enfermeira que entrou logo depois percebeu que eu estava chorando. Era uma senhora negra de uns 50 anos, com aquele olhar maternal que me lembrou da minha Mariana. Seu Arnaldo, o senhor está com dor? Precisa de mais remédio. Balancei a cabeça. A dor não é física, minha filha. É aqui dentro. Apontei para o peito. Meu filho acabou de me abandonar. Ela suspirou, ajeitando meu travesseiro com um carinho que meu próprio filho não tinha demonstrado. Infelizmente vejo muito isso aqui. Família que some na hora que o idoso mais precisa. Mas não se preocupe, o senhor não está sozinho. A gente vai cuidar do senhor. Mas eu me sentia sozinho. Profundamente, terrivelmente sozinho. Naquela noite, deitado naquela cama desconfortável, com a perna latejando de dor e o coração pesado de decepção, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos 5 anos desde que a Mariana se foi. Pensei em todas as vezes que o Rafael tinha me ignorado, em todos os almoços de domingo que foram ficando cada vez mais raros, em todas as ligações minhas que demoravam dias para serem retornadas. Os sinais estavam todos lá. Eu só não quis enxergar porque aceitar que meu filho não se importava comigo era doloroso demais. Lembrei de quando a Mariana estava no hospital, nos últimos dias de vida. Rafael apareceu 2 vezes em 3 semanas. Disse que estava ocupado com trabalho, com as crianças, com 1000 desculpas que na época eu aceitei porque não queria criar conflito. Mas agora, deitado ali naquela mesma situação de fragilidade, entendi que não era sobre estar ocupado. Era sobre prioridades. E eu simplesmente não era uma prioridade para ele. Mas será que eu tinha sido diferente? Será que enquanto criava meu filho, trabalhando de sol a sol, faltando nas apresentações da escola porque tinha que fazer hora extra, perdendo aniversários porque o trabalho não podia parar, será que eu não tinha ensinado para ele exatamente isso? Que trabalho e dinheiro são mais importantes que família. A culpa começou a me corroer por dentro. Talvez eu fosse o responsável por ter criado um filho tão frio, tão calculista. Talvez se eu tivesse estado mais presente, se tivesse demonstrado mais afeto em vez de apenas trabalhar para dar conforto material, as coisas fossem diferentes agora. Mas não adianta ficar remoendo o passado quando você está com uma perna quebrada, 3 costelas fraturadas e sem ninguém para te ajudar, não é mesmo? O que eu precisava era de um plano. E enquanto o remédio para a dor começava a fazer efeito e minha visão ficava embaçada de sono, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que no começo me assustou pela audácia, mas que aos poucos foi fazendo cada vez mais sentido. Se meu filho achava que eu era um fardo, que eu não tinha valor além dos problemas que causava, então talvez fosse hora de mostrar para ele exatamente quanto valia um pai. E não em palavras bonitas ou em lições de moral, mas em algo bem mais concreto que ele conseguisse entender. Em dinheiro. Na manhã seguinte, quando a assistente social do hospital veio conversar comigo sobre as opções para pacientes sem condições de pagar o tratamento, fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Pedi o telefone dela e fiz uma ligação que mudaria tudo. Alô, Dr. Henrique? É o Arnaldo, motorista da linha 208 durante 35 anos. Lembra de mim? Do outro lado da linha, a voz do meu antigo patrão, o dono da empresa de ônibus onde trabalhei a vida inteira, soou surpresa mas calorosa. Arnaldo. Claro que lembro. Como está, meu amigo? E então contei tudo. Sobre o acidente, sobre a cirurgia, sobre meu filho ter-me abandonado no hospital. Contei sem drama, sem tentar arrancar pena, apenas expondo os fatos como eles eram. E o que o Dr. Henrique me disse depois daquilo fez minha esperança renascer de um jeito que eu não esperava. Mas isso, minha gente, fica para a próxima parte dessa história. Porque o que aconteceu depois que fiz aquela ligação, você não vai acreditar. Arnaldo,
Você trabalhou comigo durante 35 anos. Foi um dos motoristas mais dedicados que já tive. Nunca faltou um dia, nunca causou um acidente, sempre tratou os passageiros com respeito. Você acha mesmo que eu ia deixar você abandonado no hospital? A voz do Dr. Henrique estava carregada de uma emoção que me fez engasgar. Mas, doutor, a cirurgia custa 47 mil reais. Eu não tenho como pagar. Minha aposentadoria mal cobre minhas contas básicas e depois que a Mariana morreu, gastei todas as economias com o tratamento dela. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa o suficiente para eu achar que a ligação tinha caído. Mas então ele voltou a falar, e o que disse me deixou completamente sem palavras. Arnaldo, você vai fazer essa cirurgia. E vai fazer no melhor ortopedista particular de Brasília. Eu vou pagar. Considero um bônus atrasado pelos anos de serviço. Não consegui segurar as lágrimas. Ali estava um homem que tecnicamente era apenas meu ex-patrão, alguém que eu não via há mais de 3 anos desde que me aposentei, se oferecendo para pagar uma cirurgia caríssima. Enquanto meu próprio filho, minha própria carne e sangue, tinha-me abandonado sem olhar para trás. Dr. Henrique, eu não sei o que dizer. Como vou agradecer uma coisa dessas? Ele deu uma risada baixa, daquelas risadas de quem está fazendo algo porque quer, não porque espera nada em troca. Arnaldo, você não precisa agradecer. Pessoas boas merecem ser tratadas com dignidade. Vou ligar para o hospital agora mesmo e resolver tudo. E mais uma coisa, quando você sair daí, tem uma vaga te esperando. Não para dirigir, claro, mas para trabalhar no administrativo da empresa. Leve, tranquilo, só para você não ficar parado em casa se entediando. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto daquele quarto de hospital por longos minutos. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Um estranho, ou melhor, alguém que deveria ser apenas uma figura profissional da minha vida, estava-me tratando com mais humanidade do que meu próprio filho. A assistente social que tinha ficado ali comigo durante a ligação estava com os olhos marejados. Seu Arnaldo, que benção! O senhor tem um anjo na sua vida. Balancei a cabeça devagar. Tenho sim. Mas descobri que anjos às vezes aparecem onde a gente menos espera. E que demónios às vezes moram dentro da nossa própria casa. 2 horas depois, o Dr. Henrique já tinha resolvido tudo. O hospital me transferiu para um quarto individual, bem mais confortável, com ar-condicionado funcionando direito e uma TV na parede. O ortopedista veio-me examinar, um homem sério de uns 50 anos que explicou todo o procedimento com uma paciência que eu não estava acostumado a receber. Senhor Arnaldo, vamos fazer a cirurgia amanhã cedo. É um procedimento delicado, mas tenho certeza de que vai correr tudo bem. O senhor é forte, tem uma saúde boa para a idade. Em 3 meses estará andando normalmente de novo. 3 meses. 3 meses para voltar a andar. 3 meses para voltar a ter uma vida normal. E durante esses 3 meses, eu ia ter tempo de sobra para pensar em muitas coisas. Para repensar minha relação com meu filho. Para entender onde foi que tudo deu errado. E principalmente, para planejar como ia lidar com a situação quando ele descobrisse que eu não era aquele velho pobre e desamparado que ele imaginou que eu fosse. Porque Rafael ia descobrir. E quando descobrisse, ia ser tarde demais para voltar atrás. Naquela noite, antes da cirurgia, recebi uma visita inesperada. Eram os meus netos, Miguel de 14 anos e Sofia de 10. Entraram no quarto meio tímidos, sem saber direito o que dizer. A Sofia veio correndo e me abraçou com cuidado para não machucar. Vovô, a gente estava com saudade. Porque o papai não deixa a gente vir-te visitar mais. O coração apertou. Então era isso. Rafael não estava apenas me ignorando, estava ativamente impedindo que as crianças mantivessem contato comigo. Não sei, minha princesa. Mas agora vocês estão aqui e é isso que importa. Como vocês conseguiram vir? Miguel, sempre mais esperto e observador, respondeu: a gente pegou dinheiro da mesada e veio de Uber. Falamos para a mamãe que íamos na casa de um amigo estudar. O papai nem está em casa, teve que viajar a trabalho. Olhei para aqueles 2 rostos jovens, cheios de inocência e amor genuíno, e me perguntei como era possível que eles fossem filhos do Rafael. Como podiam ser tão diferentes dele? Vocês não deviam ter mentido para sua mãe. Mas fico feliz que tenham vindo. Vovô estava precisando ver os rostinhos de vocês. A Sofia subiu na cama com cuidado e se aninhou do meu lado que não estava machucado. Vovô, a gente escutou o papai falando com a mamãe. Ele disse que o senhor era um problema e que eles não iam poder te ajudar. É verdade que o senhor está sozinho aqui? A sinceridade brutal das crianças às vezes dói mais do que qualquer mentira elaborada dos adultos. Era verdade, Sofia. Mas não estou mais sozinho. Vovô tem amigos bons que estão me ajudando. E tenho vocês 2, que são meu maior tesouro. Miguel estava quieto,
olhando para o gesso da minha perna com uma expressão pensativa. Vovô, quanto custa para consertar sua perna? Por que quer saber isso, meu neto? Ele tirou do bolso um envelope amassado. A gente trouxe nossas economias. Tem R$ 347 aqui. A gente guardou da mesada, dos aniversários, do dinheiro que a vovó Mariana deixou para a gente antes de morrer. Se não for suficiente, a gente pode vender nossos videogames. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto sem nenhum pudor. Duas crianças, dois seres humanos que mal começaram a viver, estavam dispostas a dar tudo que tinham para ajudar o avô. Enquanto o pai deles, um homem adulto com emprego estável e condições financeiras, tinha simplesmente virado as costas. Miguel, Sofia, guardem esse dinheiro. Vovô não precisa mais. Um amigo muito bom vai pagar a cirurgia. A Sofia levantou a cabeça, com aqueles olhos grandes cheios de alívio. Sério? Então o senhor vai ficar bom. Vou sim, minha linda. Vou ficar bom e forte de novo. E quando sair daqui, vovô vai voltar a trabalhar. Não vou mais ficar em casa sem fazer nada, esperando que seu pai lembre que eu existo. Miguel franziu a testa. O senhor está bravo com o papai? Pensei bem antes de responder. Não queria colocar as crianças contra o próprio pai, mas também não ia mentir para proteger alguém que não merecia proteção. Não estou bravo, Miguel. Estou decepcionado. Que é muito pior que raiva. Raiva passa, decepção fica. Mas isso é assunto de adulto. Vocês não precisam se preocupar com isso. Eles ficaram comigo por quase 1 hora. Conversamos sobre escola, sobre amigos, sobre os sonhos deles para o futuro. A Sofia queria ser veterinária. O Miguel queria ser engenheiro. Nenhum dos dois mencionou querer seguir a carreira do pai em administração. Talvez até eles, jovens como eram, já tivessem percebido que o pai não era exatamente um exemplo a ser seguido. Quando estavam saindo, segurei a mão do Miguel. Meu neto, obrigado por terem vindo. Significou muito para o vovô. Mas agora preciso que vocês me prometam uma coisa. O que, vovô? Não contem para seu pai que vieram aqui. Não porque o vovô quer esconder, mas porque não quero que vocês sejam punidos por terem feito algo bonito. Deixa que eu resolva as coisas com ele do meu jeito, no meu tempo. Miguel concordou com a cabeça, aquela expressão séria de quem estava entendendo muito mais do que deveria para a idade dele. Tá bom, vovô. A gente não conta. Mas o senhor promete que vai melhorar logo. A casa fica muito chata sem o senhor. Depois que eles saíram, fiquei pensando naquela última frase. A casa fica muito chata sem o senhor. Será que o Rafael também sentia isso? Será que ele sentia minha falta ou estava aliviado por não ter que fingir mais que se importava? A cirurgia no dia seguinte durou quase 4 horas. Quando acordei da anestesia, estava tonto, confuso, mas o médico estava sorrindo. Correu tudo perfeitamente, Sr. Arnaldo. Sua perna vai ficar como nova. Mas vai precisar seguir à risca a fisioterapia, sem preguiça e sem achar que está curado antes da hora. Entendido. Concordei, ainda meio grogue dos remédios. Passei os próximos dias flutuando entre o sono e a vigília, entre a dor e o alívio dos analgésicos. E em algum momento daquela névoa medicamentosa, tomei uma decisão. Uma decisão que algumas pessoas poderiam chamar de vingança, mas que eu prefiro chamar de justiça. Rafael ia descobrir tudo. Ia descobrir que eu tinha feito a cirurgia. Ia descobrir quem tinha pagado. Ia descobrir que eu não era aquele fardo inútil que ele imaginou. Mas não ia descobrir porque eu ia contar para ele. Ia descobrir da pior maneira possível. Da maneira mais humilhante. Da maneira que ia fazer ele entender exatamente o tamanho da merda que tinha feito. No 5º dia após a cirurgia, recebi outra visita inesperada. Era o Josué, meu antigo colega de trabalho, um motorista de ônibus que tinha trabalhado comigo por quase 20 anos. Ele entrou no quarto com aquele sorriso largo, carregando uma cesta de frutas e um buquê de flores. Arnaldo, seu desgraçado. Soube do acidente e vim correndo. Como está, irmão? Me levantei um pouco na cama, sentindo uma pontada de dor, mas feliz com a visita. Estou vivo, Josué. Mais do que isso, estou grato. Grato por descobrir quem realmente se importa comigo nessa vida. Ele puxou a cadeira e sentou, com aquela postura relaxada de quem não tem pressa de ir embora. Vim saber se precisa de alguma coisa. Dinheiro, comida, alguém para te visitar. Sei como é ficar hospitalizado, é uma solidão desgraçada. Contei para ele tudo. Sobre o Rafael ter-me abandonado, sobre o Dr. Henrique ter pagado a cirurgia, sobre os netos terem aparecido escondidos com as economias deles. Josué foi ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Arnaldo, seu filho é um filho da puta. Desculpa a franqueza, mas é verdade.
Você criou ele sozinho depois que a Mariana ficou doente. Trabalhou que nem um condenado para dar tudo para aquele moleque. E agora ele te abandona no hospital? Isso não se faz nem com cachorro. Eu sei, Josué. Sei muito bem. Mas não adianta ficar chorando pelo leite derramado. O que está feito está feito. Agora tenho que pensar no futuro. Ele se inclinou para frente, com aquele brilho nos olhos de quem estava prestes a dar um conselho que achava genial. Sabe o que você devia fazer? Devia mudar seu testamento. Deixar tudo para os netos. Não dar um centavo para aquele ingrato. É isso que ele merece. Sorri. Não porque achava a ideia ruim, mas porque já estava pensando em algo muito maior do que apenas testamento. Josué, testamento é para quando a gente morre. Eu planejo viver muito ainda. Mas pode ter certeza de uma coisa, quando eu sair daqui, as coisas vão ser diferentes. Muito diferentes. Ele bateu na minha perna boa com um tapinha amigável. Gostei de ouvir isso. O Arnaldo que eu conheço não é de baixar a cabeça para desaforo. Conta comigo para o que precisar, irmão. Sério mesmo. Precisa de carona quando sair daqui? Precisa de ajuda em casa durante a recuperação? É só falar. A generosidade daquele homem, que tecnicamente era apenas um colega de trabalho, me emocionou. Obrigado, Josué. De verdade. Mas não se preocupe, já tenho tudo planejado. O Dr. Henrique está me ajudando não só com a cirurgia, mas também me ofereceu um trabalho leve no administrativo da empresa quando eu estiver recuperado. Os olhos dele se arregalaram. O Dr. Henrique te ofereceu emprego? P.O. Arnaldo, isso é ótimo. Sempre soube que você era valorizado lá. O cara nunca esquece um funcionário bom. Conversamos por mais de 1 hora. Ele me atualizou sobre as fofocas da empresa, sobre quem tinha se aposentado, quem tinha sido promovido, quem tinha se casado ou se separado. Era reconfortante ouvir sobre o mundo que continuava girando mesmo com todos os meus problemas pessoais. Me fazia sentir menos sozinho, menos insignificante. Quando ele estava saindo, virou na porta e disse algo que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Arnaldo, seu filho vai se arrepender. Talvez não agora, talvez não daqui a 1 ano. Mas um dia ele vai acordar e entender o que perdeu. E quando esse dia chegar, espero que você seja forte o suficiente para não ceder. Porque gente assim só valoriza quando perde de vez. Será que eu seria forte o suficiente? Será que quando Rafael viesse com desculpas, com arrependimento, com lágrimas nos olhos, eu conseguiria manter minha posição? Ou será que o amor de pai, aquele amor incondicional e burro que a gente sente pelos filhos, ia me fazer perdoar e esquecer como sempre? Só o tempo diria. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, peguei meu celular e olhei para as mensagens. Rafael não tinha mandado nenhuma. Nem uma pergunta sobre como tinha sido a cirurgia. Nenhum está vivo. Nada. Absolutamente nada. Mas havia uma mensagem da Sofia, mandada do celular da mãe dela. Vovô, sonhei que o senhor estava andando de novo e a gente foi tomar sorvete juntos. Quando o sonho vai virar realidade? Te amo muito. Respondi com o coração apertado, logo, minha princesa. Logo vovô vai estar andando de novo e a gente vai tomar o maior sorvete de Brasília. Também te amo muito. E então, fiz algo que não fazia há anos. Orei. Não sou um homem muito religioso, nunca fui de ir à igreja todo domingo, mas naquela noite, deitado naquela cama de hospital, conversei com Deus ou com o universo ou com quem quer que estivesse ouvindo. Pedi força para aguentar o que estava por vir. Pedi sabedoria para tomar as decisões certas. E pedi, principalmente, que meus netos não fossem afetados pela guerra que estava prestes a começar entre mim e o pai deles. Porque era uma guerra. Não tinha mais como negar. E em toda guerra, alguém sai ferido. Eu só torcia para que não fossem aquelas 2 crianças inocentes que tinham juntado R$ 347 para salvar o avô. 2 semanas depois da cirurgia, finalmente recebi alta médica. O ortopedista me entregou uma lista enorme de cuidados, receitas de remédios e o contato de uma fisioterapeuta. Senhor Arnaldo, o senhor fez a parte dele na cirurgia. Agora eu preciso que faça a sua parte na recuperação. Nada de forçar a perna, nada de achar que está curado antes da hora. 3 sessões de fisioterapia por semana, sem faltar nenhuma. Combinado. Concordei, segurando as muletas que iam ser minhas companheiras pelos próximos meses. O Dr. Henrique tinha mandado seu motorista particular me buscar. Um senhor de uns 60 anos chamado Sebastião, que me ajudou a entrar no carro com uma paciência que me fez lembrar do meu pai, que Deus o tenha. Seu Arnaldo, o Dr. Henrique pediu para te levar direto para a sua casa e garantir que está tudo bem. Se precisar de alguma coisa, supermercado, farmácia, qualquer coisa, é só falar. Durante o trajeto do hospital até minha casa no Guará, fiquei olhando pela janela para aquela cidade que tinha sido minha vida toda.
Brasília com suas ruas largas, seus prédios quadrados, seu céu imenso. Quantas vezes tinha dirigido meu ônibus por essas mesmas avenidas? Quantos passageiros tinham subido e descido dos meus ônibus durante 35 anos? Quantas histórias tinha presenciado, quantas conversas tinha escutado? Mas agora estava ali, no banco de trás de um carro particular, voltando para uma casa vazia. Sem a Mariana me esperando com o almoço pronto. Sem o Rafael aparecendo de surpresa para um café. Sem os netos enchendo a casa de barulho e vida. Só eu, minhas muletas e uma perna quebrada que teimavam latejar mesmo com todos os remédios que eu estava tomando. Quando chegamos na frente da minha casa, Sebastião insistiu em me ajudar até a porta. O senhor tem alguém aqui para te ajudar? Familiares, vizinhos. Neguei com a cabeça. Moro sozinho. Mas não se preocupe, vou dar meu jeito. Ele franziu a testa, claramente preocupado. Seu Arnaldo, com todo respeito, o senhor acabou de sair de uma cirurgia. Não pode ficar completamente sozinho. E se precisar de alguma coisa durante a noite? E se cair? Tinha razão. Mas o orgulho não me deixava admitir que eu realmente precisava de ajuda. Vou ficar bem. Tenho o telefone de alguns vizinhos, qualquer coisa eu ligo. Ele não pareceu muito convencido, mas me ajudou a entrar na casa, colocou minhas coisas no quarto e antes de ir embora, anotou o número dele no papel. Qualquer emergência, liga para mim. Não importa a hora. Entendido? Fiquei parado na sala depois que ele saiu, olhando para aquele espaço que tinha sido meu lar por tantos anos. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado no dia do acidente. A xícara de café ainda estava na pia da cozinha. O jornal ainda estava aberto na mesa. A TV ainda estava no mesmo canal. Era como se o tempo tivesse parado, mas na verdade, o tempo tinha continuado. Só minha vida que tinha pausado por algumas semanas. Me arrastei até o sofá e sentei com cuidado, colocando a perna machucada para cima numa almofada. A dor estava tolerável, mas o cansaço era imenso. Cansaço físico de ter passado 2 semanas no hospital, mas principalmente cansaço emocional de ter descoberto que meu único filho simplesmente não se importava se eu estava vivo ou morto. Peguei meu celular e vi que tinha uma mensagem. Por um segundo, meu coração acelerou achando que era do Rafael. Mas era da Sofia, de novo usando o celular da mãe. Vovô já saiu do hospital? Pode receber visita? Quero te ver. Sorri apesar de toda a tristeza. Aquela menina era um raio de sol no meio da tempestade. Respondi, acabei de chegar em casa, princesa. Mas vovô precisa descansar alguns dias primeiro. Logo a gente se vê, prometo. A resposta veio imediata. Tá bom. Fica bom logo, viu? Te amo até a lua e volta. Até a lua e volta. A mesma frase que a mãe dela, minha Mariana, usava para demonstrar amor. A Sofia tinha puxado a avó não só na aparência, mas também nos gestos, nas palavras, na doçura. Será que a Mariana estaria orgulhosa de como eu estava lidando com tudo isso? Ou será que estaria decepcionada por eu estar planejando uma vingança contra o próprio filho? Fechei os olhos e tentei imaginar o que ela diria. Provavelmente algo como: Arnaldo, vingança não leva a nada. Mas dignidade, dignidade é tudo. E era isso que eu estava buscando. Não vingança, mas dignidade. O direito de ser tratado como um ser humano, não como um objeto descartável. Os primeiros dias em casa foram terríveis. Cada movimento era uma luta. Ir ao banheiro era uma operação militar. Tomar banho era um desafio que me deixava exausto. Cozinhar era praticamente impossível. Sobrevivi de comida delivery e das marmitas que a vizinha Dona Célia, uma senhora viúva de 75 anos, insistia em trazer todos os dias. Arnaldo, você precisa comer direito para se recuperar. Não vai ficar vivendo de lanche, não. Ela falava com aquele tom maternal que me fazia sentir acolhido e, ao mesmo tempo, me lembrava de como eu estava sozinho. Foi a Dona Célia quem notou primeiro que eu não estava recebendo visitas. Arnaldo, cadê sua família? Seu filho não vem te ver? Os netos? Desviei o olhar, com vergonha de admitir a verdade. Eles estão ocupados. Sabe como é, vida corrida. Ela me olhou com aquela sabedoria de quem já tinha vivido muito e visto muito. Arnaldo, não me venha com essa. Eu vi quando seu filho veio aqui uma vez e saiu correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. Vi quando você voltava das visitas na casa dele sempre com aquela cara triste. Não precisa fingir comigo. E então, ali mesmo, sentado na minha sala com uma perna engessada e o orgulho despedaçado, contei tudo para a Dona Célia. Sobre o abandono no hospital. Sobre as palavras que tinha escutado no corredor. Sobre a frieza do Rafael. Sobre a decisão de me deixar à própria sorte. Ela escutou tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, até que finalmente falou,
Esse menino precisa aprender uma lição. E pelo jeito você está planejando ensinar essa lição, não está? Sorri pela primeira vez em dias. Estou sim, Dona Célia. Estou sim. Então conte comigo. Não sei o que está planejando, mas sei que é algo que ele merece. E pode ter certeza de uma coisa: quando um filho abandona um pai na hora da necessidade, ele planta uma semente que vai germinar em arrependimento. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai. As palavras dela ecoaram as do Josué. Será que realmente existia alguma lei universal de karma que garantia que as pessoas colhem o que plantam? Ou será que era só o wishful thinking de quem estava machucado e queria acreditar em justiça divina? Na primeira sessão de fisioterapia, conheci a doutora Paula, uma mulher de uns 40 anos, enérgica e direta. Ela avaliou minha perna com aquele olhar profissional e depois me olhou nos olhos. Senhor Arnaldo, vou ser franca com o senhor. A recuperação vai ser dolorosa. Vai ter dias que o senhor vai querer desistir. Vai ter momentos que vai achar que não vale a pena. Mas eu garanto, se fizer direitinho, em 3 meses o senhor vai estar andando normal de novo. A pergunta é: o senhor quer isso o suficiente para aguentar a dor? Pensei no Rafael. Pensei em voltar a andar, voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida independente. Pensei em provar para meu filho que eu não era aquele peso inútil que ele imaginou. Doutora, eu quero isso mais do que qualquer coisa na minha vida. Pode doer o quanto quiser. Eu aguento. Ela sorriu. Gostei da atitude. Então vamos começar. E doeu. Meu Deus, como doeu. Cada exercício era uma tortura. Cada alongamento parecia rasgar meus músculos. Cada tentativa de colocar peso na perna machucada me fazia suar frio. Mas eu não desisti. Nem uma vez. Durante aquelas sessões de fisioterapia, a doutora Paula e eu conversamos muito. Ela me contou sobre o divórcio dela, sobre como o ex-marido tinha ficado com a casa e ela tinha tido que recomeçar do zero aos 38 anos. Eu contei sobre a Mariana, sobre o câncer que ele levou, sobre a solidão de ser viúvo. E, eventualmente, contei sobre o Rafael. Sabe o que eu acho, seu Arnaldo? Acho que seu filho ainda não amadureceu. Tem gente que chega aos 40, 50 anos sem nunca ter amadurecido de verdade. Vivem pensando só neles, incapazes de enxergar além do próprio umbigo. Mas uma hora a vida ensina. E geralmente ensina de forma dolorosa. 2 semanas após começar a fisioterapia, recebi um telefonema inesperado. Era o Rafael. Meu coração disparou quando vi o nome dele na tela. Depois de quase um mês de silêncio absoluto, ele finalmente estava ligando. Atendi, tentando manter a voz neutra. Alô? Pai? Oi. Como está? A voz dele soava estranha. Nem preocupada, nem culpada. Apenas curiosa. Estou vivo, Rafael. Sem ajuda sua, mas estou vivo. Houve uma pausa. Pai, não precisa ser assim. Eu estava ocupado com trabalho. Ia ligar antes, mas... Mas o quê, Rafael? Estava ocupado demais para saber se seu pai tinha morrido na mesa de cirurgia? Estava ocupado demais para perguntar se eu tinha conseguido pagar o tratamento? Ou simplesmente não se importou? Ouvi ele suspirar do outro lado. Pai, eu liguei para o hospital na semana passada. Disseram que o senhor tinha feito a cirurgia e tinha recebido alta. Se conseguiu fazer a cirurgia, é porque arrumou o dinheiro de algum lugar. E você não achou estranho? Não ficou curioso para saber de onde veio o dinheiro? Outra pausa. Sinceramente? Não. Achei que o senhor tinha pegado um empréstimo ou usado o FGTS, sei lá. A frieza na voz dele me chocou. Nem um pingo de preocupação genuína. Entendi. Então está ligando só para confirmar que não vai precisar se preocupar comigo, é isso? Pai, não coloca palavras na minha boca. Estou ligando porque sou seu filho e queria saber como está. Ri. Uma risada seca, sem humor. Rafael, você abandonou seu pai no hospital. Me deixou lá sozinho, sem dinheiro para pagar uma cirurgia, sem ninguém para me visitar. E agora liga um mês depois como se nada tivesse acontecido. Você acha mesmo que isso é ser filho? Pai, eu expliquei. Não tínhamos condições de pagar aquela cirurgia. 47 mil reais é muito dinheiro. Eu sei quanto é. Afinal, foi exatamente o que gastei na sua faculdade de administração. Foi exatamente o que gastei no seu casamento. Foi exatamente o que gastei ajudando você a dar entrada no seu apartamento. Mas quando foi você que precisou, tinha dinheiro. Quando foi eu que precisei, não tinha. Engraçado como essas coisas funcionam, não é? Silêncio do outro lado. Um silêncio constrangedor, cheio de verdades que ele não queria enfrentar.
Pai, não vou discutir isso agora. Só queria saber se está bem. Já que está, vou desligar. Tenho uma reunião daqui a pouco. Rafael, espera. O quê? Respirei fundo, preparando o terreno para o que estava por vir. Em breve você vai descobrir algumas coisas. Coisas sobre a cirurgia, sobre Campagô, sobre a minha situação. E quando descobrir, quero que lembre desse telefonema. Quero que lembre de como você não teve nem a decência de perguntar como seu pai conseguiu dinheiro para uma cirurgia caríssima. Quero que lembre que teve a chance de ser um filho de verdade e escolheu não ser. Do que está falando? Que coisas vou descobrir? Sorri, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Logo você vai saber. Logo você vai saber. E desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei ali sentado, segurando o celular, sentindo uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação por finalmente ter colocado algumas verdades na cara dele. Tristeza por ter chegado a esse ponto. Por ter que jogar esses jogos com meu próprio filho. Por não ter a família simples e amorosa que sempre sonhei ter. A dona Célia, que tinha escutado parte da conversa da cozinha onde estava preparando o almoço, veio até a sala. Então está começando. Assenti. Está começando. E quando terminar, meu filho vai ter aprendido uma lição que nunca mais vai esquecer. Ela colocou a mão no meu ombro num gesto maternal. Só tome cuidado, Arnaldo. Vingança pode ser satisfatória, mas também pode ser destrutiva. Não deixe que ela te consuma. Não é vingança, Dona Célia. É justiça. Há uma diferença. Para você, talvez. Mas para quem está de fora, às vezes é difícil distinguir entre as duas. Naquela noite, sozinho no meu quarto, olhei para o teto e pensei em tudo que tinha acontecido no último mês. Um acidente que podia ter-me matado. Um filho que me abandonou. Um antigo patrão que me salvou. 2 netos que me amavam incondicionalmente. Uma vizinha que virou família. E um plano que estava prestes a ser colocado em prática. Um plano que ia mudar tudo. Um plano que, se desse certo, ia ensinar ao meu filho o verdadeiro significado da palavra família. E se não desse certo? Bem, pelo menos eu teria morrido tentando recuperar minha dignidade. E isso já era mais do que tinha antes do acidente. 3 semanas após aquele telefonema com o Rafael, eu já estava conseguindo andar com apenas uma muleta. A fisioterapia estava fazendo milagres, e a doutora Paula não cansava de me elogiar pela dedicação. Seu Arnaldo, nunca vi um paciente da sua idade tão comprometido com a recuperação. O senhor está indo melhor do que homens de 50 anos que atendo aqui. O elogio me encheu de orgulho. Não era só sobre andar de novo. Era sobre provar, principalmente para mim mesmo, que eu ainda tinha valor, que ainda era capaz, que ainda não estava pronto para ser descartado como um móvel velho. Foi numa terça-feira que o Dr. Henrique me ligou. Arnaldo, como está a perna? Pronta para voltar ao batente. Sorri ao ouvir a voz dele, aquela voz firme mas gentil que me trazia uma sensação de segurança. Doutor, estou quase lá. Mais umas 2 semanas e vou estar 100%. Ótimo! Porque tenho uma proposta para você. Lembra que falei sobre trabalhar no administrativo? Pois bem, montei uma posição especialmente pensando em você. Supervisor de treinamento de novos motoristas. Você ensina, passa a sua experiência, mas sem precisar dirigir. Interessado. Supervisor de treinamento. Eu, que tinha passado 35 anos ao volante, agora ia poder ensinar a nova geração. Ia poder passar tudo o que aprendi nas ruas de Brasília. Era perfeito. Doutor, nem sei como agradecer. O senhor está mudando minha vida. Ele deu aquela risada característica dele. Arnaldo, você merece. E mais, vai receber um salário justo. R$ 4.800 por mês, mais benefícios. O que acha? Quase caí da cadeira. R$ 4.800 era mais do que o dobro da minha aposentadoria de R$ 2.100. Com aquele dinheiro, eu não ia só sobreviver, ia viver de verdade. Aceito, doutor. Aceito com muito prazer. Perfeito. Então na próxima segunda-feira te espero na empresa. Vou pessoalmente te apresentar para a equipe. E Arnaldo, uma última coisa. Preparei um contrato de trabalho bem completo. Com plano de saúde, vale-refeição, tudo certinho. Você merece ser tratado com dignidade. Dignidade. Aquela palavra de novo. Era exatamente o que eu estava buscando desde o dia em que acordei naquele hospital e percebi que meu filho tinha-me abandonado. Quando desliguei o telefone, fiquei sentado em silêncio por longos minutos, processando tudo. Minha vida estava realmente mudando. Não do jeito que eu imaginava, não com meu filho ao meu lado me apoiando, mas estava mudando. No sábado, recebi uma visita que não esperava.
Era o Miguel, sozinho. Ele tocou a campainha meio tímido e quando abri a porta, vi que estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Vovô, posso entrar? Preciso conversar com o senhor. Meu coração apertou. Claro, meu neto. Entra. Aconteceu alguma coisa? Ele entrou e sentou no sofá, olhando para as próprias mãos como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Esperei em silêncio, dando tempo para ele juntar coragem para falar o que quer que estivesse o incomodando. Vovô, meus pais brigaram feio ontem à noite. Pela primeira vez eu ouvi o papai chorando. Senti um nó na garganta. Por mais que estivesse magoado com o Rafael, ele ainda era meu filho. Ouvi-lo chorar sempre foi difícil, mesmo quando ele era criança. Sobre o que eles brigaram? Miguel levantou os olhos para mim, e havia ali uma maturidade que não deveria existir num menino de 14 anos. Sobre o senhor, vovô. A mamãe disse que o papai tinha feito uma coisa terrível. Que tinha abandonado o próprio pai no hospital e que isso ia voltar para assombrar ele. Seu pai contou para sua mãe o que aconteceu. Ele balançou a cabeça. Não foi ele. Foi a mãe da mamãe, a vovó Glória. Ela descobriu de algum jeito e contou para a mamãe. E a mamãe ficou furiosa. Gritou com o papai, chamou ele de monstro, disse que não reconhecia o homem com quem tinha casado. Então a Camila não sabia. Durante todo esse tempo, achei que ela estava envolvida na decisão de me abandonar, mas pelo visto tinha sido tudo ideia do Rafael. Ele tinha escondido até da própria esposa o que tinha feito. E o que seu pai disse? Miguel engoliu seco. Ele tentou se defender. Disse que não tinha dinheiro, que a cirurgia era muito cara, que o senhor ia conseguir pelo SUS. Mas a mamãe não aceitou. Disse que não importava se eles teriam que parcelar no cartão, que não importava se teriam que apertar o cinto, que família não se abandona. Nunca. Por nada. Senti uma pontada de algo no peito. Não era felicidade exatamente, mas era um alívio saber que pelo menos a Camila tinha princípios, que ela não estava do lado do Rafael nessa história. E então o que aconteceu? O menino limpou uma lágrima que escapou. O papai começou a chorar. Disse que estava arrependido, que não sabia o que tinha dado nele, que queria consertar as coisas. E a mamãe disse que ele devia vir aqui, falar com o senhor, pedir desculpas de verdade. Mas o papai disse que tinha medo. Medo de quê? Medo de que o senhor não perdoasse ele. Medo de que já fosse tarde demais. Fiquei em silêncio, processando aquela informação. Então o Rafael estava arrependido. Estava chorando. Estava com medo. Parte de mim, aquela parte de pai que nunca morre completamente, quis sair correndo até a casa dele e abraçá-lo. Dizer que estava tudo bem, que eu perdoava, que a gente podia recomeçar. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, abandonada, tratada como lixo, essa parte não estava pronta para perdoar. Ainda não. Miguel, seu pai tem razão em ter medo. Porque o que ele fez foi muito grave. Não é algo que se conserta com um pedido de desculpas simples. O menino me olhou com aqueles olhos cheios de esperança juvenil. Mas o senhor vai perdoar ele, né, vovô? Todo mundo merece uma segunda chance. Coloquei minha mão no ombro do meu neto. Miguel, você é novo ainda. Tem muito que aprender sobre a vida. Uma das lições mais difíceis é entender que perdão não significa assentar de volta. Perdão é liberar a raiva, mas não necessariamente reconstruir a confiança. Ele franziu a testa, claramente confuso. Não entendi. Eu posso perdoar seu pai pelo que ele fez. Posso deixar de sentir raiva. Mas isso não significa que vou esquecer, ou que vou voltar a confiar nele como antes. Confiança, meu neto, é como um vaso. Uma vez quebrado, você pode colar os pedaços, mas nunca vai ser o mesmo vaso de antes. Sempre vai ter as rachaduras. Ele ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então perguntou algo que me pegou de surpresa. Vovô, o senhor quer que eu leve uma mensagem para o papai? Pensei por um momento. Será que devia? Será que devia facilitar as coisas para o Rafael? Ou devia deixar ele sofrer um pouco mais, deixar ele sentir na pele o que significa ser ignorado, ser deixado de lado? Pode dizer para ele que sei que ele está arrependido. E que, quando ele tiver coragem de vir aqui pessoalmente, sem sua mãe mandando, sem você pedindo, apenas porque ele genuinamente quer conversar, eu vou estar aqui. Mas só vou ouvir se ele vier até mim. Não vou atrás dele. Não mais. Miguel concordou com a cabeça, se levantando do sofá. Tá bom, vovô. Vou passar a mensagem. Quando ele estava quase na porta, me virei. Miguel, obrigado por ter vindo. Por ter se importado o suficiente para vir aqui me contar tudo isso. Você é um menino de ouro, sabia?
Ele deu um sorriso meio triste. Aprendi com o melhor vovô do mundo. Depois que ele saiu, fiquei pensando em tudo que ele tinha dito. Rafael estava arrependido. Estava chorando. Estava com medo. A Camila estava do meu lado. A família estava começando a rachar por causa dessa situação. Parte de mim se sentia culpada por estar causando esse caos familiar. Mas a parte maior, a parte que tinha passado semanas sozinha no hospital, essa parte sabia que o caos já existia. Eu só estava expondo ele. Estava trazendo à tona problemas que sempre estiveram ali, escondidos embaixo de falsas cordialidades e visitas obrigatórias de domingo. No domingo de manhã, tomei uma decisão. Liguei para o Dr. Henrique. Doutor, lembra que o senhor pagou minha cirurgia? Claro, Arnaldo. Por quê? Eu gostaria que o senhor enviasse a conta para o meu filho. Não para ele pagar, a cirurgia já está paga. Mas para ele ver. Para ele saber exatamente quanto custou a cirurgia que ele me negou. Houve uma pausa do outro lado. Arnaldo, tem certeza? Isso pode causar um estrago grande na sua relação com seu filho. Doutor, com todo respeito, a relação já está destruída. Isso só vai mostrar para ele a dimensão do que ele fez. Vai mostrar para ele que enquanto ele me abandonava, um estranho estava me salvando. O Dr. Henrique suspirou. Se é isso que você quer, vou fazer. Mas Arnaldo, pensa bem. Algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem. Eu sei, doutor. E estou em paz com isso. Na segunda-feira pela manhã, me arrumei com o melhor terno que tinha, um terno cinza que não usava há anos, e fui para a minha primeira dia no novo emprego. Sebastião tinha vindo me buscar, insistência do Dr. Henrique que disse que eu ainda não devia dirigir com a perna recém-recuperada. Quando cheguei na empresa de ônibus, me senti como se estivesse voltando para casa. Aquele cheiro de óleo diesel, o barulho dos motores, os motoristas conversando no pátio. Tudo me era familiar, mas agora de uma perspectiva diferente. Não era mais um deles. Agora eu era o supervisor, o professor, aquele que ia passar o conhecimento adiante. O Dr. Henrique me apresentou para toda a equipe. Pessoal, esse aqui é o Arnaldo. Trabalhou comigo por 35 anos como motorista. Foi um dos melhores que já tive. Nunca teve um acidente, nunca teve uma reclamação de passageiro, nunca faltou um dia de trabalho. Agora ele vai treinar vocês, os novos motoristas. E vocês vão ter a honra de aprender com o melhor. Os aplausos me deixaram emocionado. Ali estava eu, um homem de 71 anos que tinha sido abandonado pelo próprio filho, sendo recebido como herói por um grupo de estranhos. A vida é engraçada às vezes. Passei o dia conhecendo a estrutura do novo trabalho, entendendo como funcionava o treinamento, conhecendo os motoristas novatos que seriam meus alunos. Eram jovens na maioria, entre 25 e 35 anos, cheios de energia mas faltando experiência. Ia ser gratificante ensinar para eles tudo que aprendi nas ruas. No fim do dia, quando já estava indo embora, o Dr. Henrique me chamou no escritório dele. Arnaldo, fiz o que você pediu. Mandei a conta da cirurgia para o endereço do seu filho. Deve chegar amanhã ou depois da manhã. Meu coração acelerou. Obrigado, doutor. Ele me olhou com aquela expressão séria de quem ia dar um conselho importante. Arnaldo, espero que você saiba o que está fazendo. Isso vai mexer muito com seu filho. Vai expor ele, vai humilhar ele. Tem certeza de que é isso que você quer? Pensei na pergunta por um momento. Sim, ia mexer com o Rafael. Sim, ia humilhar ele. Mas não era diferente do que ele tinha feito comigo. Não era exatamente a humilhação que senti quando ele me abandonou no hospital, quando ele me tratou como um peso descartável. Doutor, por 71 anos da minha vida, coloquei os outros na frente. Minha esposa, meu filho, minha família. Sempre fui o que cedia, o que aceitava, o que engolia desaforos para manter a paz. E onde isso me levou? A um hospital, sozinho, abandonado, sem ninguém. Essa é a primeira vez na minha vida que estou colocando minha dignidade em primeiro lugar. E sim, tenho certeza. Ele concordou com a cabeça lentamente. Então que assim seja. E Arnaldo, independente do que acontecer, saiba que você tem um amigo aqui. Sempre. Naquela noite, em casa, não consegui dormir. Ficava imaginando a cena. Rafael chegando em casa do trabalho. Vendo o envelope. Abrindo. Lendo a conta médica de 47 mil reais. Vendo o nome do Dr. Henrique como pagante. Entendendo finalmente que enquanto ele me abandonava, meu antigo patrão estava me salvando. Como ele reagiria? Ficaria com raiva? Ficaria envergonhado? Tentaria me procurar? O celular tocou às 11 horas da noite, me tirando dos meus pensamentos. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Arnaldo? É o Ricardo,
marido da Camila. Ricardo? Levou alguns segundos para eu processar. O pai da Camila, meu congenro. Oi, Ricardo. Tudo bem? Arnaldo, eu preciso te pedir desculpas. Minha mulher, a Glória, me contou hoje o que seu filho fez. Eu não sabia, juro que não sabia. Se soubesse, teria ido te buscar no hospital pessoalmente. Isso é inadmissível. A voz dele estava carregada de raiva, mas uma raiva dirigida ao Rafael, não a mim. Obrigado, Ricardo. Mas já passou. Já estou-me recuperando. Passou? Isso nunca passa, Arnaldo. Um filho abandonar o pai é algo que marca para sempre. E quero que saiba que, se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Qualquer coisa mesmo. Fiquei tocado com o gesto. Mais uma pessoa, mais um quase estranho, oferecendo ajuda enquanto meu próprio sangue tinha-me dado as costas. Muito obrigado, Ricardo. De verdade. E Arnaldo, só para você saber, a Camila está considerando seriamente o divórcio. Ela disse que não reconhece mais o homem com quem casou. Que o Rafael que ela conheceu nunca faria uma coisa dessas. Divórcio. A palavra ecoou na minha cabeça. Então minha busca por dignidade estava começando a destruir a família do meu filho. E estranhamente, não me senti culpado. Senti apenas que a justiça, finalmente, estava sendo feita. A carta chegou na quarta-feira. Eu sei porque o Miguel me ligou às 3 da tarde, a voz tremendo, meio sussurrando como se tivesse medo de ser ouvido. Vovô, o envelope chegou. O papai abriu no escritório dele em casa. Eu vi pela fresta da porta. Ele ficou branco, completamente branco. Depois ficou vermelho. Acho que ele está chorando, vovô. Nunca vi meu pai chorar assim. Segurei o telefone com força, sentindo uma mistura estranha de satisfação e dor. E sua mãe? A mamãe está na sala. Ainda não sabe de nada. O papai trancou a porta do escritório e não sai de lá. Já faz 1 hora. Depois que desliguei, fiquei sentado na varanda olhando para o céu de Brasília, aquele céu imenso e azul que sempre me acalmava. Então tinha começado. Rafael tinha visto a conta. Tinha visto o valor. Tinha visto quem tinha pagado. E agora estava enfrentando a realidade nua e crua do que tinha feito. Não era mais algo que ele podia empurrar para debaixo do tapete, não era mais algo que ele podia fingir que não tinha acontecido. Estava ali, em papel timbrado, com todos os detalhes médicos, todas as despesas discriminadas. 47 mil reais que um estranho tinha pagado porque o próprio filho tinha-se recusado. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era o Rafael. Olhei para o nome na tela por longos segundos antes de atender. Parte de mim queria ignorar, deixá-lo sentindo o gosto do próprio veneno, mas a curiosidade foi mais forte. Alô? Minha voz saiu fria, distante, nada parecida com a voz calorosa que eu costumava usar quando falava com meu filho. Pai! A voz dele saiu quebrada, cheia de uma emoção que eu não ouvia há anos. Pai, eu recebi uma carta hoje. Da empresa de ônibus. A conta da sua cirurgia. Fiquei em silêncio, esperando. Deixando o silêncio pesar entre nós como uma acusação não dita. Pai, eu não sabia que, não imaginei que... Ele parou, como se as palavras tivessem-se perdido no caminho entre o cérebro e a boca. Não sabia o quê, Rafael? Não sabia que seu pai precisava de uma cirurgia que custava 47 mil reais? Porque eu tinha-te falado. Bem claramente. No hospital. Lembra? Eu sei, pai. Eu sei. Mas eu não imaginei que seu antigo patrão ia pagar tudo. Um estranho pagou a cirurgia que eu, seu próprio filho, neguei. Como eu vou viver com isso? A voz dele subiu uma oitava, carregada de desespero. Essa é uma pergunta que você vai ter que responder sozinho, Rafael. Eu não posso te ajudar com isso. Ouvi ele fungando do outro lado da linha. Estava chorando mesmo. Meu filho crescido, aquele menino que eu segurei no colo, estava chorando. E pela primeira vez na vida, não senti vontade de consolá-lo. Pai, eu preciso te ver. Preciso te pedir desculpas pessoalmente. Posso ir aí? Olhei para o relógio. Eram 5:30 da tarde. Pode vir. Vou estar aqui. Desliguei sem esperar resposta. Fui até a cozinha e preparei um café. Não porque estava com vontade, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Precisava ocupar a mente enquanto esperava a chegada do meu filho. A dona Célia apareceu na janela da casa dela, que ficava ao lado da minha. Arnaldo, tá tudo bem? Te vi na varanda com cara de preocupado. Meu filho vem aqui daqui a pouco, dona Célia. Ele descobriu sobre a cirurgia.
Ela fez aquela cara de quem estava entendendo tudo. Ah, então chegou a hora da verdade. Quer que eu fique por perto? Às vezes é bom ter uma testemunha nessas horas. Balancei a cabeça. Não precisa. Mas obrigado pela preocupação. Ela me olhou com aquela sabedoria de quem já tinha vivido muito e visto muito. Arnaldo, só um conselho de velha. Escuta o que ele tem a dizer. Não precisa perdoar, não precisa aceitar, mas escuta. Às vezes é no momento da dor que as pessoas mostram quem realmente são. Concordei e voltei para dentro. O café estava pronto quando a campainha tocou. 40 minutos desde a ligação. Rafael tinha vindo rápido. Abri a porta e me deparei com meu filho. Mas não era o Rafael que eu conhecia. Esse Rafael tinha os olhos inchados e vermelhos. A gravata estava torta. O cabelo, sempre tão bem penteado, estava bagunçado. Parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. Pai! Foi tudo que ele conseguiu dizer antes de desabar em lágrimas ali mesmo na porta. Não me mexi para abraçá-lo. Apenas dei um passo para o lado e fiz um gesto para ele entrar. Ele entrou cambaleando, como se estivesse bêbado, e sentou no sofá com a cabeça entre as mãos. Eu me sentei na poltrona em frente, colocando a perna machucada para cima na mesinha de centro, um lembrete visual e silencioso de tudo que tinha acontecido. Ficamos em silêncio por longos minutos. Eu esperando que ele se recompusesse. Ele tentando encontrar as palavras certas, se é que existiam palavras certas para uma situação como aquela. Pai, eu sou um monstro. Foi o que finalmente saiu da boca dele. Não quero sua pena, Rafael. Se veio aqui buscar consolação, veio no lugar errado. Ele levantou a cabeça e me olhou com uma expressão de pura agonia. Não vim buscar consolação. Vim pedir perdão. Sabendo que não mereço. Você está certo. Não merece. As palavras saíram duras, cortantes, sem nenhuma suavidade paternal. Ele encolheu como se tivesse levado um tapa. Eu não tenho desculpas para o que fiz. Não tenho explicações que façam sentido. Eu só estava pensando no dinheiro, nas contas, em como ia afetar minha vida. E esqueci completamente que estava falando do meu pai. Não esqueceu, Rafael. Você escolheu. Escolheu seu conforto em vez do meu bem-estar. Escolheu suas finanças em vez da minha saúde. Escolheu sua vida em vez da minha dignidade. Cada palavra era como uma facada, e eu podia ver ele se contraindo a cada uma delas. Pai, eu estava errado. Tão errado. E agora vejo que um completo estranho teve mais compaixão por você do que eu, seu próprio filho. Como isso é possível? Como eu me transformei nesse tipo de pessoa? Você quer a verdade? Perguntei, me inclinando para frente. Quero. Por favor. Você se transformou nesse tipo de pessoa porque nunca teve que enfrentar consequências reais. A vida inteira, fui eu que segurei as pontas, que resolvi seus problemas, que paguei suas contas quando precisou. Você nunca aprendeu o que significa realmente lutar, realmente sacrificar. Então, quando chegou sua hora de sacrificar algo por mim, você simplesmente não soube como. Rafael fechou os olhos, deixando mais lágrimas escorrerem. E agora? Como eu conserto isso? Como eu volto atrás? Não volta, Rafael. Algumas coisas não têm conserto. Algumas pontes, quando queimadas, viram cinzas que o vento leva embora. Então o senhor não vai me perdoar. A voz dele saiu num sussurro desesperado. Respirei fundo antes de responder. Perdoar é uma palavra complicada. Eu posso, eventualmente, chegar num ponto onde não sinto mais raiva. Onde não carrego mais o peso da mágoa. Mas isso não significa que as coisas voltam a ser como eram. Isso não significa que vou esquecer. E, principalmente, não significa que vou confiar em você de novo. Mas, pai, somos família. Família não desiste um do outro. A ironia da frase me fez soltar uma risada amarga. Família não desiste um do outro? Rafael, você me abandonou no hospital. Me deixou lá, sozinho, sem dinheiro para uma cirurgia essencial. E agora vem-me falar de família. Ele abaixou a cabeça, sem resposta. Porque não tinha resposta. Não tinha como rebater aquela verdade. Sabe o que aprendi nessas últimas semanas, meu filho? Aprendi que família não é sobre sangue. Família é sobre quem aparece quando você precisa. E nessa equação, meu antigo patrão foi mais família para mim do que você. Pai, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Eu vou devolver o dinheiro para o Dr. Henrique. Vou pagar cada centavo. Balancei a cabeça. Não é sobre o dinheiro, Rafael. Nunca foi sobre o dinheiro. É sobre o fato de que quando eu mais precisei de você,
Quando estava vulnerável, machucado, assustado, você simplesmente não estava lá. E isso não se paga com dinheiro. Ele se levantou do sofá e veio até mim, se ajoelhando na minha frente. Pai, me perdoa. Por favor. Eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar o que fiz, mas por favor, não me corta completamente da sua vida. Olhei para meu filho ajoelhado na minha frente e senti algo se partir dentro do meu peito. Não era pena. Não era amor. Era algo mais parecido com luto. Luto pela relação que a gente tinha, pela relação que eu sempre achei que a gente tinha, mas que talvez nunca tenha realmente existido. Levanta, Rafael. Não quero você de joelhos. Ele se levantou lentamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vou-te dizer uma coisa, e quero que você escute com atenção. Não vou-te cortar completamente da minha vida. Mas a relação que a gente tinha morreu naquele hospital. O que a gente constrói daqui para frente, se é que constrói alguma coisa, vai ser completamente diferente. Vai ter limites. Vai ter distância. E vai ter consequências para cada ação sua. Eu aceito isso. Aceito qualquer coisa, pai. Só não quero te perder completamente. Você me perdeu no dia que me abandonou. O que você está tentando recuperar agora é só uma sombra do que a gente tinha. Mas se é isso que você quer, então vamos tentar. Devagar. Com calma. E com a clara compreensão de que eu não sou mais aquele pai que vai engolir desaforo para manter a paz. Ele concordou vigorosamente com a cabeça. Entendo. Juro que entendo. Tem mais uma coisa. Falei, pegando minha carteira no bolso. Tirei 2 cartões de dentro e entreguei para ele. O que é isso? Um é o cartão do Dr. Henrique. O outro é o endereço da clínica de fisioterapia onde faço tratamento. Você vai visitar os 2 lugares. Para quê? Para agradecer. Agradecer ao Dr. Henrique por ter feito o que você não fez. Agradecer à fisioterapeuta por estar me ajudando na recuperação. E principalmente, para você olhar nos olhos dessas pessoas e entender que estranhos tiveram mais compaixão pelo seu pai do que você teve. Ele pegou os cartões com mãos trêmulas. Vou fazer isso. Vou fazer tudo o que o senhor está pedindo. Não estou pedindo, Rafael. Estou exigindo. Se você realmente quer tentar reconstruir alguma coisa, vai ter que provar com ações, não com palavras. Palavras são fáceis. Ações custam. Ele guardou os cartões no bolso da camisa, bem perto do coração. Vou provar, pai. De algum jeito, vou provar que mudei. Acompanhei ele até a porta. Antes de sair, ele se virou para mim uma última vez. Pai, eu te amo. Sei que não pareça, sei que minhas ações provaram o contrário, mas eu te amo. Segurei a maçaneta da porta, sentindo metal frio na minha mão. Amor sem ação é só palavra, Rafael. E eu estou cansado de palavras. Ele concordou com a cabeça, derrotado, e saiu. Fiquei na porta vendo ele entrar no carro e ir embora. Só então percebi que estava tremendo. Não de frio, mas de emoção reprimida. A dona Célia apareceu na cerca que dividia nossos quintais. E aí? Como foi? Difícil. Mais difícil do que imaginei. Ela suspirou. Fazer a coisa certa geralmente é difícil, Arnaldo. Mas você fez o que tinha que fazer. Colocou limites. Exigiu respeito. Agora cabe a ele provar se realmente mudou ou se é só culpa passageira. E se ele não conseguir provar? Ela me olhou com aquela sabedoria toda. Então pelo menos você vai ter a sua paz de consciência de que deu uma chance. E às vezes é tudo que a gente pode fazer. Naquela noite, deitado na cama, pensei em tudo que tinha acontecido. Meu filho tinha vindo. Tinha chorado. Tinha pedido perdão. Tinha-se ajoelhado na minha frente. Mas alguma coisa dentro de mim ainda estava quebrada. Ainda doía. Ainda sangrava. Talvez levasse anos para cicatrizar. Talvez nunca cicatrizasse completamente. Mas pelo menos agora, pela primeira vez em semanas, senti que tinha recuperado algo importante. Não o amor do meu filho. Não a família que eu sempre quis. Mas algo muito mais valioso. Minha dignidade. E ninguém, nem mesmo o meu próprio filho, ia tirar isso de mim de novo. 6 meses passaram desde aquele dia em que Rafael apareceu na minha porta, ajoelhado, pedindo perdão. 6 meses de reconstrução lenta, de limites claros, de uma relação completamente diferente da que tínhamos antes. E sabe de uma coisa? Está tudo bem assim. Melhor assim, na verdade. Rafael cumpriu o que prometeu. Foi até o Dr. Henrique, olhou nos olhos dele e agradeceu. Disse que estava envergonhado, que não tinha palavras para expressar a gratidão por ele ter feito o que um filho deveria ter feito.
O Dr. Henrique me contou depois que meu filho chorou no escritório dele, que pediu desculpas não só por ter-me abandonado, mas por ter falhado como ser humano. Também foi na clínica de fisioterapia, agradeceu à doutora Paula. E começou, pela primeira vez na vida, a aparecer de verdade. Não só fisicamente, mas emocionalmente presente. Hoje trabalho todos os dias na empresa de ônibus. Acordo às 6 da manhã, tomo meu café e vou ensinar os jovens motoristas tudo o que aprendi em 35 anos de estrada. Me sinto útil de novo. Me sinto valorizado. E o melhor de tudo, me sinto independente. Não preciso de ninguém para pagar minhas contas, para cuidar de mim, para me dar dignidade. A Sofia e o Miguel agora me visitam todo sábado. Fazemos almoço juntos, conversamos sobre a escola, sobre a vida, sobre sonhos. A Camila e o Rafael estão em terapia de casal, tentando salvar o casamento que quase naufragou por causa daquela história toda. Torço por eles, de verdade torço. Minha relação com o Rafael hoje é cordial, respeitosa, mas distante. Ele liga toda semana, pergunta como estou, oferece ajuda. Mas não é mais aquela proximidade de antes. E está tudo bem. Porque aprendi que algumas coisas, quando quebram, não colam da mesma forma. E às vezes, aceitar a nova forma é melhor do que tentar forçar a antiga. A Dona Célia continua sendo minha vizinha querida, trazendo marmitas e conselhos de vida. O Josué me visita todo mês, tomamos cerveja e relembramos os velhos tempos. E o Dr. Henrique se tornou um verdadeiro amigo, não só um patrão. Porque família, descobri, não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. Ontem, olhando para o espelho, vi um homem diferente. Não o homem quebrado que estava naquele hospital, abandonado e desesperado. Vi um homem que recuperou sua dignidade, que aprendeu a colocar limites, que entendeu que amor próprio vem antes de amor filial. E se você está me ouvindo agora, se passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, quero que saiba uma coisa: nunca é tarde para reconstruir sua vida. Nunca é tarde para exigir respeito. E nunca, nunca mesmo, é tarde para recuperar sua dignidade. Meu nome é Arnaldo. Tenho 71 anos. Fui abandonado pelo meu filho no hospital. Mas hoje, 6 meses depois, posso dizer com toda certeza: sobrevivi. E mais do que isso, aprendi a viver de novo. Porque às vezes, a maior lição que a vida nos ensina vem das piores dores. E essa dor terrível de ser abandonado por quem eu mais amava, me ensinou algo que vou carregar para sempre. O valor da minha própria existência não depende de ninguém além de mim mesmo. E você que está assistindo agora, me conta nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você conseguiria perdoar? Deixe a sua opinião aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Porque a vida é cheia de reviravoltas, e cada história que compartilho aqui pode ser a história que vai mudar sua perspectiva sobre tudo.